Olá, agora são 21 horas, boa noite. Vamos ver como está o tempo em algumas regiões do Brasil. Aqui em São Paulo está 16 graus, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul 14, em Florianópolis, Santa Catarina está 18 graus e no Rio de Janeiro 21, em Brasília 19. Agora confira o que é notícia aqui no Jornal Toda Hora. Muitos jovens estão abandonando a faculdade e o motivo é porque não está sobrando dinheiro para pagar a mensalidade. E o grande vilão disso tudo não é a inflação, são os jogos feitos pelo celular ou computador. E o Anderson Nascimento traz os detalhes. Os gastos dos jovens com apostas online têm afetado o ingresso e a permanência na faculdade. As despesas com as bets foram um motivo para que 14% dos alunos matriculados em instituições particulares já tenham atrasado as mensalidades ou trancado o curso. Os valores desembolsados variam conforme a classe social. Enquanto os apostadores da classe A destinam, em média, R$ 1.210 mensais nas apostas, as classes D e E, o valor médio é de R$ 421. Em um recorte regional, a pesquisa constatou que Nordeste e Sudeste são as regiões com maior proporção de brasileiros que associam o adiamento da graduação à prática de apostas online. No sentido oposto, as regiões Sul e Centro-Oeste têm as populações que menos fazem essa relação. A maioria relata comprometer até 5% da renda mensal, mas a quantidade de pessoas, especialmente entre as mais pobres, cresceu e já ultrapassa a marca de 10% do orçamento. Para o primeiro semestre de 2026, a projeção indica que dos quase 2,9 milhões de potenciais ingressantes na educação superior privada, 34% estão sob o risco de não efetivar a matrícula por conta do comprometimento financeiro com as bets. O perfil de apostadores é de maioria formada por homens de 26 a 35 anos, trabalhadores com filhos pertencentes às classes C e D e que cursam o ensino médio em escolas públicas. A frequência com que as apostas ocorrem cresceu desde a última edição da pesquisa. Segundo o diretor-geral da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, as apostas online se tornaram um obstáculo adicional para o acesso à educação superior no Brasil. Ele ressalta que é importante olhar com seriedade para esse cenário e desenvolver políticas públicas que conscientizem os jovens sobre as responsabilidades envolvidas com a prática de apostar e obter maior compreensão da importância que é necessário dedicar à atenção envolvidas tanto por parte do poder público quanto dos apostadores. No início da Idade do Bronze, um pedaço de pão foi enterrado embaixo de uma casa antiga, onde hoje fica a Turquia. 5.000 anos depois, arqueólogos desenterraram o alimento e ajudaram uma padaria local a recriar a receita. Este pedaço de pão tem 5.000 anos de idade. Ele foi descoberto e enterrado embaixo de uma casa antiga na Turquia em setembro do ano passado. Os arqueólogos estimam que seja do ano 3300 a.C. aproximadamente. Um dos fatores mais importantes para a boa conservação é que o pão foi enterrado logo abaixo do limite da estrutura e coberto. Então, de alguma forma, ele já estava selado. E o fato do pão ter sido enterrado depois de assado também é uma das principais razões para ele ter mantido a forma até hoje. O pão foi encontrado em uma escavação em Kuluoba, perto da cidade de Eskişehir. Com a falta de evidências escritas, o mistério aponta para uma civilização anatólia e seus costumes, como enterrar as casas antes de se mudar para outro local ou construir novas moradias sobre estruturas mais antigas, formando montes. O fato de um pedaço ter sido tirado antes de o pão ser enterrado quando a casa foi construída leva os arqueólogos a pensarem que é parte de um ritual de abundância. Podemos dizer que este é o primeiro e mais antigo pão encontrado que tenha sido moldado, fermentado e assado. Inclusive, um pedaço já foi consumido, pois ele foi partido. A descoberta emocionou os arqueólogos e as autoridades da cidade. Acho que isso é também uma responsabilidade histórica. Temos o dever de contar a história desse presente, desse patrimônio, abraçá-lo e mantê-lo para o futuro.
Por isso surgiu a ideia de produzir esse pão. Dissemos, vamos escutar essa voz, a voz da terra e do pão. As análises mostraram que o pão foi feito com sementes de lentilha e farinha de farro, uma variação antiga do trigo substituída agora por trigo cavilca. Então as padarias da cidade colocaram as mãos à obra. Os primeiros pães feitos em Culuoba foram vendidos em unidades de 300 gramas por pouco mais de $1, cerca de R$5 cada um, e se esgotaram em poucas horas. Um dos objetivos das autoridades é incentivar o cultivo do trigo cavilca, uma espécie resistente contra pragas e secas no momento em que a região enfrenta uma crise hídrica. A prefeitura acredita que, de alguma forma, nossos ancestrais estão tentando ensinar uma lição. Eu fico por aqui, você confere mais notícias do Brasil e do mundo no Jornal das 22 com Alexandre Jaqueta. A próxima edição do Jornal Toda Hora é à meia-noite. Até mais. Tchau.